Boa noite a todos. Mais uma terça-feira em que estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho Rede Vivo. Estamos no livro 2, estudando o Evangelho de Mateus. E para darmos início, vou pedir que a Thelma leia a página inicial e a Elisa, em seguida, faz a nossa prece. Então, boa noite. A página é Endireitai os Caminhos, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista, João capítulo 1, versículo 23. A exortação do percussor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. Clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhe veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreende que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra, em cada dia, ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Corre ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistêmico, invocam o céu sem desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se querem que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a bênção, com a sua bênção. Aí está, né, Chico Xavier, pelo livro, né, Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos elevar o nosso pensamento, trazendo a nossa tela mental, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, e também Meimei, nossa mentora, que nós possamos, Senhor, através dos estudos que estamos fazendo, interiorizar seus ensinamentos e, com isso, nos transformarmos em pessoas melhores, buscando o homem de bem, que cada um de nós estamos determinados a nos transformar. Mas, para isso, precisamos querer, ter a boa vontade de caminhar rumo a essa transformação. E que nós possamos, no dia de hoje, através do estudo de hoje, conhecendo ainda mais profundamente os caminhos que Jesus trilhou, a vida do nosso Mestre, que nós possamos ver o exemplo que ele nos deu, desde o seu nascimento até o momento em que ele nos mostra verdadeiro perdão.
Sendo assim, abençoa, Senhor, a todos que estão nessa sala, aqueles que estão assistindo agora, que estarão assistindo em outros momentos. Que todos nós possamos ter essa luz do Evangelho em nossos corações. Que assim seja. Obrigada, Thelma. Obrigada, Elisa. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo, tema 7, a pregação de João Batista. E a Miriam é a responsável. Miriam, a palavra é sua. Então, boa noite a todos que aqui estão, aqueles que também vão ver em outro momento. Hoje a gente vai falar de João Batista, né, que na verdade é o precursor, né? E a gente tem que lembrar, e o professor Celestino, Severino Celestino, fala em vários momentos que João Batista ele foi meio esquecido pela igreja, né? De certa forma, a gente não tem muita referência dele, né? Então, ele acha que a gente não dá muito valor, e ele foi importantíssimo, a história dele é importantíssima, né? Se a gente lembrar que antes da vinda de Jesus, reencarnaram na Terra missionários em vários momentos, em muitos momentos, né? Para justamente preparar o povo da época, né? E eu vou trazer um trechinho do livro que eu comprei, de Haroldo, né, que ele vai falar do Evangelho de João, mas eu vou só trazer um trechinho quando ele fala da figura tão importante que é João Batista, porque quando Jesus inicia a missão pública, João Batista já realizava o seu trabalho manifesto. Logo, o profeta cumpriu a função precursora, porque muitos acham que ele não chegou a cumprir toda ela porque ele foi morto, tal. Depois nós vamos chegar lá, né? Então, aqui ele afirma que ele cumpriu a função de precursor. E olha que interessante, ele fala, a sua tarefa consistia em preparar o pensamento alienado dos indivíduos do seu tempo, que seguiam regras sem refletir ou questionar, só do tempo deles. Quando, por exemplo, olho por olho, dente por dente, para que pudesse receber os ensinamentos do Cristo planetário, traria a partir da Anunciação. Então, ele fala da importância que foi João Batista, porque esse precursor era um precursor para chacoalhar as pessoas da época, para eles saírem da inércia, saírem daquele pensamento, né, que tudo aceita, que não questiona. E a gente tem que olhar para a gente, porque muitas vezes a gente faz exatamente isso, né? A gente aceita as coisas sem refletir, estou me colocando, tá? E sem questionar, né? E isso é importante, os questionamentos que a gente faz. Então, vamos lá, a ideia principal é a pregação que ele fez, né? E como ele foi esse precursor do Cristo. Então, a gente vai começar com o nascimento de João Batista. Opa! Então, o mesmo anjo que conversou com Maria, falando que ela ia ser mãe, aqui também chega, né? E está em Lucas isso, viu, gente? Não está em Mateus. Então, ele começa a falar que um anjo do Senhor apareceu para quem? Para Zacarias, né? Que ele estava posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo o anjo, ele se perturbou e ficou cheio de temor. Mas o anjo disse, Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho, minha mulher em idade avançada. E anjo respondeu a ele, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então, assim, o anjo, que a gente sabe, o emissário de Deus, né,
foi lá, né, esse espírito, né, já um grau de evolução avançada, né, um espírito já iluminado, né, apareceu a Zacarias e falou que ele seria pai. Mas Zacarias já tinha idade avançada e a esposa dele, Isabel, era estéril. Isso acontecia em vários momentos, né? No Velho Testamento a gente vê muito isso. E é interessante que ele se mantém mudo mesmo, porque era importante ele não contar para ninguém que a Isabel ia ser mãe de alguém que vinha com uma missão, né? Porque é interessante que nós vamos ver mais tarde que João foi, além do Cristo, João foi o único profeta que foi anunciado. No fim do Evangelho, no Velho Testamento, ele é anunciado como aquele que vem antes do Cristo, né, para ser o precursor. Nenhum outro profeta foi anunciado como João foi. Então, vamos ver aqui. Então, esse nome aí, Johan, era o nome dele em hebraico, e quer dizer, tipo assim, aquele que realiza o batismo. Então, João era filho, né, de Zacarias e de Isabel. Isabel vinha a ser prima da Maria, porque ela era uma das filhas de Arão. E o Zacarias, ele era sacerdote da classe Abias, que era uma das 24 classes que serviam no Templo de Jerusalém. Então, ele era uma figura importante. Ele era um sacerdote que servia de uma das classes, né, de uma das 24 classes que servia no Templo de Jerusalém. E a gente sabe, né, que então João Batista, o Batista, que na verdade Batista não era sobrenome, tá, gente? É João, vírgula, o Batista. A gente fala João Batista como Batista fosse sobrenome. E aqui eu já entro com uma coisa interessante, que nessa época eles não tinham sobrenome. Alguém conhece o sobrenome de Pedro, de qualquer um deles, de Maria, Isabel, de Tiago? Não. Por quê? Porque normalmente eles tinham o nome do pai, era tipo assim, João Ben ou Bar, se era aramaico ou hebraico, João Ben Zacarias, Johan Ben José. Então era assim que eles eram designados, eles não tinham sobrenome. Mas isso não quer dizer que eles não tinham uma unidade familiar importante. Sim, eles tinham uma unidade familiar importante, só que eles não tinham um sobrenome como nós temos hoje em dia, né? E os turcos ainda conservam mais ou menos essa coisa do filho de alguém, filho de fulano, filho de ciclano, tá? Então, eles falam que essa mudez do Zacarias não foi um castigo, mas era necessário para que se cumprisse as predições que aquele emissário tinha feito, que o povo, então, deveria perceber que alguém especial iria nascer, um espírito consagrado a Deus, um profeta, enviado para anunciar, então, a vinda do Messias, que já estava previsto, como eu falei, nas Escrituras, que ele era aguardado pelos judeus. Então, os judeus sabiam que vinha um profeta antes do Cristo e que faria, então, esse papel. Então, João nasceu nessa pequena aldeia chamada Ain Karem, e você vai ver que nos mapas a grafia muda bastante, que, segundo Celestino Severino, quer dizer fonte da uva, ela ficava a 6 quilômetros de Jerusalém. Só que hoje ela já pertence, ela é um bairro da própria Jerusalém. Ela era muito pertinho, hoje ela já pertence. E ele era nazireu. E aqui, lembra que eu falei, Márcia, que segundo o relato que eu li, o Celestino dá até o nome, como é que é em hebraico, né? Que Nazar quer dizer consagrado, separado, e ele fala que dentro da Torá, o termo nazireu, ele vai designar uma pessoa que está servindo a Deus. E na Bíblia, a marca mais comum essa pessoa que é uma pessoa separada, que tanto podia ser homem como mulher, era o uso de cabelo comprido, e eles tinham abstinência de vinho ou qualquer outro alimento que fosse feito de uva. E ele nasceu numa cidade que chamava Fonte de Uva, dá para entender?
Gente, só para lembrar que nós falamos isso, né, na semana passada, né, do Nazireu, né, que aquelas condições para ser o Nazireu, né, E você não vê quer que dizer que ele nasceu em Nazaré, não em tem nada a Nazaré, ver, né? exatamente. E você vê que a Miriam está dizendo que nós estávamos falando de É, Jesus, né, e a Miriam está falando é. de João Batista também, né? E a gente Você, vai ver que o desculpa, nascimento, tanto de Zacarias me, e... Oi, me, oi. Alvin, Aham, eu sei. vo- você, você sabe se o estudo da Oi, eu não estou escutando mais ao vivo. o estudo da massa está limitado no seu estudo, ou não tem nada a ver? Tudo isso é uma sequência, né? A gente está aprendendo numa sequência, né, Alvin? Uma coisa é engatilhada na outra, né? Então, a gente vai ver que... Tá. E você vê que interessante? Porque quando o emissário de Deus avisa o Zacarias, ele já sai com nome, eles nem nome eles puderam escolher. O anjo já falou, você vai ter um filho, ele vai chamar João. Né? Já sabia. E, além disso, a educação do João estava cercada, ó, de intencionais cuidados, até o seu nome, já falei, foi escolhido pelo plano espiritual. Então, ele veio com uma missão muito importante. Então, a gente sabe também que quando Maria soube que a prima estava grávida, né, que ninguém esperava que Isabel engravidasse pela idade dela, né, ela então vai para as terras montanhosas da Judéia, né, chega até a vila onde Zacarias morava com Isabel. E tem um fato interessante que quando Maria, que já estava grávida, né, saudou a prima, o menino de Isabel saltou do ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, porque eles tinham só 6 meses de diferença. Então, é muito pequena a diferença entre João, o Batista, e Jesus, né? Ele veio muito pouco tempo na frente de Jesus, né? A diferença deles era muito pouca. Miriam, Então, isso aí é uma novidade quando você fala João ou Batista, porque nem aqui no Evangelho Redivivo está dessa forma. Eu nunca tinha ouvido também falar, gente. Não sei se vocês. Aqui está, pregação de João Batista, está escrito no tema, né? Muito João, interessante mas isso. o Severino faz assim, não sei se... Porque o Batista não é nome dele, gente. Porque É, é como se fosse um apelido. Quem que era o sim. João? Aquele que batiza. Ou seja, ele só ficou conhecido por João Batista depois que ele começou a batizar, porque antes ele não era, né? Ele fala também João Batista, sabe? Mas o Severino fala, eu achei muito interessante ele botar uma vírgula, porque não é sobrenome dele, né? Ele chamava João Bem Zacarias, né? O João Bar Zacarias, esse era o nome dele, né? Se a gente quer falar em hebraico ou aramaico. No Só... caso aí, só para, Ah, por exemplo, o Judas Iscariotes, é porque ele era da cidade. da cidade, tá? Sim, mas a gente vai ver que a gente já viu entre os discípulos, apóstolos, tinha muito que tinha bem ou bar, né? Que eles eram no filho, porque eles não tinham sobrenome. Então, quando a gente fala João Batista, parece que é sobrenome dele, mas não é, tá, gente? A gente acabou falando costumeiramente João Batista, mas ele chamava só João. Ele começou a ter a alcunha de Batista porque ele começou a batizar. E quem era o João? Ah, é o Batista. Então, foi assim que a coisa aconteceu, certo? Então, se a gente for procurar, o Evangelho de Lucas narra o nascimento de João e do pai, né? Só que João, especificamente, está em Mateus, Lucas. Marcos só vai falar dele na idade adulta, olha só. Quando ele já pregava lá no deserto, já era adulto. Aí eu trouxe para vocês onde fica, tá vendo? Aqui já tem uma grafia diferente, aí, Carim, né? Olha como ela era pertinho de Jerusalém. E hoje ela já pertence a Jerusalém. Então, segundo o professor Celestino, ele fala que esse lugar é um lugar montanhoso em que existe 2 montanhas e um vale no meio, né?
Então, ele fala que está localizada aí, tá vendo? A grafia é diferente, nas proximidades de Jerusalém. E a importância dela é que ela tem duas igrejas muito interessantes, que eu trouxe aqui só para a gente ver. Existe a Igreja da Visitação, que era uma antiga igreja da Abadia de João da Floresta, que é uma igreja católica em Carém, né, que fica em Jerusalém, e ela homenageia a visita de Maria, a mãe de Jesus, a Isabel. Eu copiei da internet, tá? Por isso que eu já deixei Virgem Maria, mãe de Jesus, a Isabel, mãe de João Batista. Aquele encontro das duas, então, essa igreja é uma igreja em homenagem a esse encontro, né? E é tão interessante que é aqui que Maria recitou o cântico de louvor, o Magnificat, que é um dos mais antigos hinos marianos. Eu vou botar um pedacinho, ver se vocês acham legal. Não acha legal. Não está escutando, né? Não, você colocou só Lógico, som, né? sem Pois vídeo. é. Interrompe aí o... Ih, o que eu fiz aqui? Eu saí? Não, interrompe o compartilhamento. Deixa eu fazer para você. Não, eu não sei cadê eu aqui agora. Ó, interrompi o Tá, seu compartilhamento, tá agora você pode... bom. Aí eu achei interessante trazer isso, só que eu esqueci, né, gente? Eu para variar. Márcia, Oi? ajeita aqui o meu nome, por favor. Sim. Você caiu, né? Porque eu já tinha ajeitado. Tá aí, certo. Desculpa, certo. Aham. Peraí, eu tenho que fazer tudo de Muito bom. novo. Peraí. Vê se vai agora. Ainda não chegou o compartilhamento aqui para mim, não, Mira. Caramba, gente. O que Acho que eu tô fazendo? alguém chegou aí? Compartilhamento? Não, Não, né? Peraí, vai. Ai, socorro. É vídeo ou é só som? É vídeo. Não. Onde que eu tô, caramba? você está em Angra dos Reis. Eu tô retardada. Peraí, deixa eu ver. Boa, Eli. Tá. Vamos. Tá ótimo. Vou te dar comigo. Let me say
Muito lindo, né? Eu vou ter que pegar de novo o PowerPoint. É muito bonito, não é? Lindo, me remeteu ao canto gregoriano. Muito, menina. Eu fico sempre muito emocionada. Eu sei Eu, que ele é eu, longo, mas eu pensei também no tanto do, muito, Gregoriano. não é? do Deixa eu tanto botar aqui, tá, gente? Desculpa, mas Põe aquele slide da Maria, que é Maria, Mira, para eu ler de novo. Você disse que seria naquela igreja que ela teria cantado, é isso? peraí, eu vou botar Significar? nele aqui. É. esse, Ai, caramba, gente. não estou conseguindo. Que Oh, da Ixi, igreja ela teria, que a igreja era uma homenagem ao encontro das duas, não é isso? foi. Peraí, meu Deus, eu estou com problema no meu. PowerPoint. Não, caramba. Está acabando a bateria do meu. Está acabando a bateria do meu. É aqui, né? Então, essa é uma. Isso. Então, essa é a igreja, e aqui eu trouxe só para a gente, mais ou menos, como é o Magnificat, tá bom? Então, essa é a igreja da Anunciação, que ela é uma homenagem a esse encontro de Isabel com Maria. E aqui, olha que interessante, o hino está na parede da entrada, né, da igreja, né, no portal ali, com mais de 40 línguas reproduzido, ou seja, você deve ter algum buraquinho aqui, ou ele toca, mas parece que não toca, não, ele só está escrito mesmo. Então, ele tem 40 línguas ali em que ele está escrito para quem, né, conseguir ali ler. Então, é bastante interessante, né? Pronto. Seguindo, aqui continua a igreja, ela é muito bonita, tá vendo? Então, ela tem essa cena na parede do encontro da Maria. Essa igreja chama Visitação, foi construída no século XX, sob vestígio da outra antiga construção da época bizantina, na época das Cruzadas. Mas ela tem ainda, tá vendo? Essa cripta onde está a fonte que brotou água no momento em que Isabel recebeu a mãe de Jesus. Então, tem uma história aí que a hora que Maria encontra com Isabel, brotou água, porque é uma região de muitos rios, tal, brotou água ali, que então tem essa fonte ali. E também tem, então, duas. A outra igreja é a igreja de São João Batista. E olha que interessante, nesse adro da igreja tem gravado em várias línguas e também em português a oração de Zacarias. Me perdi. E ela é muito bonita, tá? Eu vou ler para vocês. A oração de Zacarias está em Lucas 1, capítulo 1, versículo 67 a 80. Ele fala assim: E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca do seu santo profeta desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais. E lembre-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, seu pai, nosso pai, de conceder-nos que, libertados pela mão dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir antes à face do Senhor e preparar os seus caminhos. Ele já estava falando do filho. Para dar ao povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com o que Oriente os Altos nos visitou, para iluminar os que estão assentados nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Anunciado por Isaías e Malaquias.
Então, essa oração está em português também, está ali na entrada da igreja, né, em azulejo, como tem várias outras aqui que a gente vai vendo, né? Então, essa é a gruta da igreja, uma coisa bem antiga, né? O interior, a gruta do nascimento de João Batista, o interior tem afresco, tal, de Zacarias, tem todas essas coisas todas. Aqui está a igreja, né? E o mais interessante, gente, é isso aqui. O que é isso aqui? Miriam Simone sabe, porque, na verdade, essa é a pedra, olha só, gente, um pedaço da pedra por trás da qual Isabel escondeu João Batista da ferocidade de Herodes. Lembra que a Miriam falou, minha xará falou, que quando os 3 reis magos foram visitar Herodes, que eles contaram, então, que o Salvador tinha nascido, e aí ele ficou com muito ciúme, medo, né, de perder, não entendeu que o reino dele era diferente do reino do Cristo, e ele, então, começou a matar todas as crianças. E aí Isabel esconde João atrás da pedra, e os guardas chegam até a entrada de uma gruta, dessa gruta, né? Mas por algum motivo eles não entram realmente por algum motivo, né? Eles não entram realmente na gruta, e com isso João Batista, então, não é morto. Então, tem toda essa questão aí da pedra, né? É a Miriam Simone que falou sobre essa parte aí dos soldados, né? De Herodes e tal, né? Então, foi o lugar onde ele escondeu e a pedra está lá na igreja. Ok? Agora a gente volta para a história, porque eu fui trazendo umas coisinhas para a gente entrar no clima aí, como é que era, como é que estão as coisas hoje lá em Israel. Ok, vamos lá. Então, como eu falei lá, que a exceção de Jesus, João Batista é o único personagem no Novo Testamento cuja missão foi prevista por profetas. Então, em Isaías 40.3, ele fala: ele é a voz que lhe clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E em Malaquias, que é o último dos profetas, ele fala: eis que eu vou enviareis, eis que eu vos enviareis Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé, o grande e terrível. Então, foi o único, né, além de Jesus, que foi profetizado tanto por Isaías quanto por Malaquias. Então, João foi preparado, né, para assumir essa missão com a qual ele veio, né? Então, ele crescia, robustecia em espírito, né? E ele esteve no deserto até o dia que ele havia de se mostrar em Israel. Deixa eu ver o que tem aqui um pouquinho. O Haroldo. Haroldo fala que João Batista, ele fala João Batista, tinha uma profunda conexão com a espiritualidade superior e com Deus, que era um missionário cujo trabalho era muito bem definido. O profeta era um portador de mensagens específicas e a traduzir através de suas palavras e ações. Então, ele fala muito da importância que João teve, né, na vinda do Cristo, né, de ser esse precursor. Tá, deixa eu ver. Então, a gente vai ver aqui que ele, né, ele começou a pregar e ele viveu muito no deserto da Judéia, e ele falava muito, nós já até trazemos, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, ele constantemente ele chacoalhava, né, as pessoas, né, como o Haroldo falou, para que elas começassem a se questionar, começassem a ver que as coisas não eram só daquele jeito, né? Só da materialidade com que elas estavam vivendo. Então, ele começou o ministério por volta do ano 15 do Império de Tibério César. Pôncio Pilatos, nessa época, já governava a Judéia, e Herodes Antipas, que era o tetrarca, então, da Galileia, né? Então, quando a gente lê os livros, as romances de Emmanuel, a gente tem meia familiaridade com esses personagens, né? Emília também trouxe isso, né? Outras pessoas trouxeram
até a questão, a Geórgia, dos Herodes, né? Que teve vários Herodes aí. E a gente sabe que o deserto da Judéia, ele tem muitas montanhas, colinas de cal, leitos de rio e vales profundos. E alguns desses rios são perenes, ou seja, eles têm água o ano todo, né? E outros já não, não são, eles secam. Mas esses que são perenes, eles formam aqueles oásis, né? A gente vê muito em filme, onde eles procuram ali se descansar. Normalmente os oásis têm as tamareiras, né? Que o fruto da tamareira é um fruto com muita qualidade de fibra, de nutrientes, né? E eles têm uma história que com duas tâmaras eles conseguiam passar o dia sem fome, né? Porque ela tinha uma qualidade muito boa de nutriente. E ele fala que na parte leste é comum ver as falésias, né? Que são essas faces da montanha, e essas falésias ficavam muito próximas do Mar Morto. Então, só para a gente ver como era a região montanhosa da Judéia, né? Que não era uma região muito fácil de se caminhar, né? Com muito pedregulho, com muitas pedras. E foi aí que João Batista, então, ficou até iniciar o seu ministério. E aí, gente, em que cidade fica Jericó? Quem sabe vai ganhar uma bala? Qual país, né? E foi, né? Gente, eu errei. Onde fica Jericó? Qual Jerusalém, país? Olha que eu botei. Quem dá mais? Jerusalém. E aí, quem dá mais? Isso tem uma importância muito grande, gente, para que a gente vai entender na semana que vem, tá? Puxa vida, olha só, Jericó está aqui. É muito perto, não é? Da Judéia, Belém, Betânia, Jerusalém, é muito perto. Mas ela fica aonde, gente? Pois é, isso é importante demais. Ela fica na Palestina, na Cisjordânia, às margens do Rio Jordão, a menos de 30 quilômetros de distância de Israel, de Jerusalém, né, em Israel. Então, opa, Então, Jericó não é Israel, eu achei que fosse Israel. pois Não é, na é, não Palestina. é na Palestina. E isso é importante para a gente ver a semana depois da questão do batismo, que tem coisas muito interessantes. Então, vê, como é pertinho de Jerusalém, 30 quilômetros de Jerusalém, mas ela já é estado da Palestina, ok? Só para a gente saber, eu peguei o texto, ressurgiu da terra, porque através de escavação eles encontraram o local de prisão e do martírio de João Batista. Então, foi esse palácio, fortaleza, que era o palácio de Herodes Antipas, que era localizado nessa colina de Macheronte, ao lado do Mar Morto, né? Na atual Jordânia. Então, atualmente, ele está na Jordânia, ele não está em Israel, ok? Está na Palestina. Só para vocês terem, isso é uma maquete, né, gente? Mas eles conseguiram, através de escavação, chegar nessa, ok? Olha outra coisa interessante. Jericó, na Cisjordânia, é a cidade mais antiga do mundo, gente. A ciência calcula que ela tenha surgido cerca de 10.000 anos antes de Cristo. E é tão interessante que ela vem na antiga Canaã. E como eu estou estudando Abraão, quando Deus falou com ele, para ele procurar a terra prometida, ele ia para Canaã. Olha só que coisa antiga, gente. Olha só como a coisa é antiga, né? E nessa época, era uma cidade habitada por população de costumes, cultura e religião diferente do povo de Moisés. Eles eram, sim, eu não lembro exatamente, que eu já estudei isso, mas esqueci. Mas o povo de Deus, na época, acreditava que ela era a terra prometida, tá vendo? Por ser uma espécie de oásis no meio do deserto. Então, ela tem uma importância muito grande, Jericó, e se a gente prestar um pouco de atenção, eu queria pelo menos uma passagem que aconteceu em Jericó, que está lá no Novo Testamento. Quem dá mais?
Uminha. Eu só lembro daquela do cego de Jericó, que veio na minha cabeça. Quem mais? Márcia acertou. Tem mais uma famosa, Tem mais. Uma que famosa, é famosa, que ele vai caminhando de Jerusalém para Jericó, mas eu tô achando tão longe com o mapa que você colocou aí. 30 quilômetros. Na época era pertinho. Verdade. Ai, gente, aquela Tá passagem. bom, a Márcia acertou a primeira. Mas tem uma. É o cego Bartimeu que ele curou em Jericó. É. Tá bom, ninguém, gente, ninguém. Um baixinho subido numa árvore, por exemplo, Ai, tipo o gente, Zaqueu. 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 Tem uma coisa tão interessante de Zaqueu, gente, vocês não acreditam. A árvore, parte da árvore está lá para visitação, O né? sicômoro. Isso, eu ia perguntar, já falou, que é o sicômoro. Sicômoro. E esse seria o lugar onde Zaqueu estava, não é a mesma árvore, a árvore que está aqui, pedrificada, aqui, que tá para visitação, tá? E essa é outra árvore que foi plantada no mesmo lugar, tá vendo? Tem a cerquinha, tudo, onde Zaqueu subiu, tadinho, pequenininho, foi duro ele subir na árvore, né? Então, essa é uma passagem, ok? Mas acho que tá certo, só trouxe essas duas. E aqui, né, em Jericó, tudo em Jericó, a gente tem um monte das tentações, lembra, gente? Foi aqui que Jesus passou 40 dias em completo jejum, lembra dessa coisa? Então, tá aqui, ó, monte das tentações. Vocês podem ler aqui também em árabe, que tá tranquilo. A tradução tá aqui embaixo. Tá bom? Foi aqui. E nessa monte das tentações, né? Ele tem esse monastério, que eu não sei nem falar, Cranton aqui, tá? Esse monastério tá lá, que é para visitação também, tá? E olha só, Jericó, ela é nomeada mais de X vezes na Bíblia. No Antigo Testamento é descrita como cidade das palmeiras. Jesus cruzou diversas vezes por ela. Quantas vezes a Jericó é citada na Bíblia, gente? Quem chuta? Quanto ouvi? Quantas vezes? Cara, que silêncio. Pode chutar? Pode, que ninguém sabe mesmo. Vamos ver quem chega mais perto. Cita um número. 1 milhão? Assim também é demais, né, Alvinho? Meu Como é que pode 1 milhão de 100 vezes? vezes. Vamos lá. Vou Quanto? arredondar para 5. Elisa falou quanto? 100. 100? Eu falei 5. É Nossa, mais, eu tô é mais que a Márcia e menos que a Elisa. Quem mais? 23. 8. Não. Thelma, chuta o número, Thelma. 7. Não, é mais. Mira Simone. 23. Ixi, É um ruim, hein, gente? tá ruim. Menos? Foi bastante, gente. Foi 70. Eu falei que era menos que você. 70! 70 vezes. Eu não fui lá contar, viu, gente, para confirmar. Mas é isso que está descrito. 70 no Antigo Testamento. Olha só. E ainda Ah, tem no no Novo. Antigo? Isso, No Antigo que está falando? no Antigo. E tem no Ah, Novo ainda, né, gente? eu estava pensando que está falando na Bíblia, no Não, sentido na de Bíblia, não, desculpa, ó, Testamento. ela é nomeada na Bíblia como um todo. No Antigo Testamento, que ela é descrita como cidade das palmeiras. E aí ele fala que Jesus cruzou diversas vezes por ela, tanto é que ele fez muitos prodígios ali. Oi. Oi, Alvin. Você me chama. Eu te chamei. Eu estava imaginando 70 mesmo. Mas Viu? depois. Quem não falou? Não falou, perdeu o doce. Ah, valeu, valeu. É, sim. Quem mais? Vamos ver. Então, João Batista e o pensamento dos 4 evangelistas. Aqui é um resumo do que os 4 evangelistas falam de João no Evangelho, né? Então, eles falam o que é em comum, que ele é o precursor ou o mensageiro escolhido que anuncia a vinda do Cristo. É o último dos profetas do judaísmo.
fechando-se assim o ciclo dos profetas que se encontram relatados no Velho Testamento. Ele foi o último mesmo. Fecha o Velho Testamento, o fechamento do Velho Testamento é anunciado a vinda dele. Entre os profetas, João Batista foi considerado por Jesus como o maior, ainda que menor no reino de Deus seja... Ai, meu Deus. Ele foi considerado por Jesus o maior, ainda que o menor no reino de Deus seja maior que ele. Ou seja, aqui na Terra, ele era um espírito grande, né? Eu falei que Haroldo já fala isso. Só que, perto de Jesus, dos outros espíritos, ele não era um espírito de luz, um espírito que conseguiu já atingir a plenitude naquele momento, certo? Então, ele tinha realmente, o Haroldo fala que ele tinha, ele se comunicava, né? Ele tinha uma comunicação com a espiritualidade muito boa, muito grande, mas ele não era um espírito, né, como Jesus, como os outros. E ele é o Elias renascido. Todos chegam a essa conclusão, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, Mateus reafirma a posição de João. Aqui tem, ó, aqui não fui eu, é do Evangelho Redivido. Ó. A Mateus volta a reafirmar a posição de João, vírgula, o Batista, como precursor de Jesus. Na verdade, esse é o termo certo, mas todo mundo fala João Batista, né? Em verdade vos digo, isso é Mateus, entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior que João Batista, e, no entanto, o menor do reino do céu é maior do que ele. Ele está só confirmando aquilo que os evangelistas estão falando, né? Então, aqui, aqueles nascidos de mulher, até aquela época, não tinha ninguém maior do que João Batista. Então, ele fala aqui, dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Isso é, que encarnou ainda nenhum espírito com uma missão maior de João. Tirando Jesus, né, gente? Então, até aquele momento, tirando Jesus, não tinha reencarnado ou encarnado aqui. Ele, no caso, ele reencarna, né? Porque ele era Elias, então ele reencarnou aqui. Então, não teve ninguém maior do que ele, fora Jesus, né? Então, a tarefa dele, como a gente está vendo, é garantir que a missão do Cristo fosse integralmente cumprida. E que pena, né, gente? Foi duro, né? Quer dizer, foi integralmente cumprida. A gente não tem noção de como é que Cristo pensava, né? Até onde ele estava querendo ir, né? A gente não sabia, né? Então, a missão dele era tornar necessária, conhecida para o maior número de pessoas, né? A vinda do Cristo, que Cristo vinha, né? Que já estava lá, na verdade, né? Cristo já estava ali quando João Batista estava na sua missão, né? Porque eles eram 6 meses de diferença, era muito pouco, né? Então, ele fala que as ações de João Batista refletem claramente que existe um plano de vida em execução, né? Ele não foi alguém que... Ele veio com essa missão e executou essa missão muito, né? Então, eles falam que a certeza que se tinha do papel de João foi naturalmente aceita desde o seu nascimento, possivelmente antes do nascimento, e tal certeza foi envolvida numa série de fenômenos psíquicos. Então, a vinda de João não foi uma coisa corriqueira, né? Fenômenos psíquicos que nós vamos ver principalmente na semana que vem, porque aconteceu muitos fenômenos físicos, né? De muitos fenômenos físicos com João, e a gente vai ver muitos deles na semana que vem, alguns deles, né? Então, o nascimento dele, a gravidez da mãe dele já foi um fenômeno que não era se esperado, né? Pela idade e tal. E ela era considerada estéril. A educação dele, né, foi cercada de cuidados, porque eles sabiam que ele tinha uma missão a cumprir. Eu já falei que o nome também tinha sido escolhido pelo plano espiritual. E João era muito incisivo no falar e no pregar. Então, ele falava assim, raças de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, então, o fruto digno do arrependimento.
Quando a gente acha muito contundente a fala de João, a gente tem que lembrar que ele falava para um povo que não somos nós hoje, né, gente? Ele falava para um povo lá muito tempo atrás. Então, ele tinha que falar da forma que eles entendessem. Então, era uma mensagem realmente muito agressiva, né? Para os tempos de hoje, a gente acha que isso, vamos conversar, isso não é uma fala de um profeta, né? A gente quer que o profeta tenha uma fala mais doce, por mais verdade que ele fala, né? Então, ele fala que a gente o Haroldo fala que é importante entender a hermenêutica do profeta no mundo hebreu há mais de 3.000 anos. Então, é isso que a gente tem que entender, que ele viveu num mundo muito diferente da gente. Então, o que ele falava era para aquele povo daquela época, mas não deixa de ser da gente entender o que ele quis dizer e a gente se colocar as palavras deles para nós também, né? Então, ele fala aqui, como nós vimos, o pai dele era sacerdote, então ele tinha uma linhagem sacerdotal, e ele adotou esse modo de viver, que era um modo ascético, no deserto da Judéia. Nós já vimos, né? Ele ficou muito tempo lá, né? Ele ficou ali também se preparando até ele começar a missão dele, né? Então, ele fala que até com zelo profético pregava uma nova mensagem e propunha um novo rito. Quer dizer, você imagina os judeus arraigados naqueles ensinamentos que eles tinham. Jesus veio com uma mensagem transformadora, né, revolucionária, e João fez essa ponte, né? Ele começou a chacoalhar as pessoas, começou a anunciar a vinda do Cristo, que já estava ali, né? Para que as pessoas o aceitassem melhor, porque o que Jesus trouxe era muito inovador para aquela época, né? Então, ele foi de suma importância. E tem uma coisa interessante, né, que no deserto ele se alimentava apenas de gafanhoto, mel silvestre, e a palavra grega, né, traduzida como gafanhotos, olha que interessante, porque quando a gente fala gafanhoto, a gente só pensa naquele bichinho, mas ele fala que tem uma palavra grega que para gafanhoto, que também não quer dizer só o bichinho, não. Tem um fruto que era designado como gafanhoto, tá certo? Então, ele fala que isso é sugerido porque os termos hebraicos para gafanhoto é esse aqui, e para alfarrobeiras é esse aqui. E eles são similares, tá bem? Então, deixa eu ver outra coisa. Então, esse Henri Daniel Hopes, ele informa que, na época, havia 800 espécies comestíveis de gafanhoto. Então, além de ter um fruto que tinha o mesmo nome, existiam 800 espécies de gafanhotos, 4 em uso corrente. Ele fala que eles eram cozidos com água salgada e o sabor era parecido com camarão. Eu vou fazer e vou servir para vocês, tá bom? Alguns tinham cor de camarão, outras vezes retirava a cauda e a cabeça, colocava no sol para secar. Aí eles colocavam num recipiente com mel ou vinagre, eles moíam e transformavam em pó. Esse pó tinha um sabor amargo, mas eles misturavam com farinha de trigo para fazer biscoito, certo? Então, eles tinham esse pó. Então, eles usavam muito, não foi uma coisa assim, nossa, João Batista só se alimentava disso. Não, era comum eles usarem esses tipos de gafanhotos e fazerem, inclusive, esse pó que eles colocavam em farinhas, eles enriqueciam, vamos dizer assim, a farinha com uma proteína, né? Então, no deserto, que não tinha muito alimento, o gafanhoto era uma boa fonte de proteína, né? Talvez vitamina. E o fruto também ajudava, ok? Então, ele fala que... É que ele está falando de novo, que era anunciar o Cristo, né? O homem não pode receber coisa alguma se o céu não lhe for dada, vós mesmos sois testemunha do que vos disse. Não, e ele, como ele tinha essa pregação, ele tinha essa contundência no falar,
ele sempre falava, gente, eu não sou o Cristo, né? Eu sou aquele que anuncia o Salvador, mas eu não sou ele, né? E por muitas vezes, ó, esse é de Amélia Rodrigues, né? Ele fala que o Cristo vai crescer e ele iria diminuir. Então, convém que ele cresça e eu diminua. Isso é muito bonito, né? Porque ele está anunciando, ele está preparando o povo e ele faz questão das pessoas entenderem que não é ele o Cristo, que ele está preparando o caminho do Cristo. Então, quando o Cristo começar a sua pregação, o seu ministério, ele vai diminuir, porque quem vai crescer, ou seja, né, é o Cristo. É muito bonito isso, né? Porque a gente, qualquer poder que dá para a gente, logo sobe a cabeça, a gente acha que somos nós, né? E ele ali não, em momento algum, ele se confundiu com o Cristo. Em momento algum, ele falou que ele era o Jesus ou que ele tomou atitude assim. Ele sabia exatamente o papel dele, tanto é que ele é um espírito elevado, não tão como Jesus, mas ele era um bom espírito. E a gente fala, né, a gente sabe, né, através do Espiritismo, que também aceita a ideia dele ser a reencarnação do profeta Elias, né? E Jesus afirmava, segundo as notações de Mateus, lá no capítulo 11, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, Jesus está falando, né, que todos os profetas anteriores já profetizaram a lei, né? Até João já profetizaram, só que o Elias estava voltando. E Elias estava voltando muito porque, na reencarnação como Elias, ele cometeu algumas coisas complicadinhas, né? Ele matou vários sacerdotes, né? Que mais para frente tem. Então, acaba que ele volta e a morte dele é bem por causa disso. Então, a gente vai lembrar lá do fenômeno da transfiguração, que Jesus estava lá junto com Pedro, Tiago e João. E eles veem, então, Jesus, né, transfigurado em Elias e em... Quem é a transfiguração aqui, gente? Não, Elias? Moisés? Hã? Quem é? Moisés? Gente, Marcelo falou. Tá, eu não escutei. Isso aí, né? Então, Jesus se transfigura, eles entendem e Jesus até pede para eles, então, guardarem um silêncio, um pouco de silêncio, né? Até que ele consiga. Então, aqui só para a gente lembrar que a ideia de reencarnação era natural, ainda que entendida na forma de ressurreição, né, que o Espiritismo mais judicialmente chama de reencarnação. Então, na época de Jesus, na época que viveu João, né, eles entendiam a questão da reencarnação, só que a palavra que eles usavam era ressurreição, mas é porque eles achavam que voltavam no mesmo corpo, fazia um pouco de confusão, e a gente sabe que a gente não volta, né, no mesmo corpo, a gente reencarna, o espírito volta num corpo diferente, né? E aqui Elisa só... levantou a mão, Miriam. Tá, eu não vi. Oi. Não, é só porque naquele slide, eu não sei se você ainda vai falar mais sobre isso, da transfiguração, né, de Jesus. Por quê? Por que aconteceu isso? Por que precisava dessa trans... Na verdade, ele foi até onde eu sei, gente, pelo amor de Deus, se eu estiver falando uma grande besteira, vocês me cortam. Ele foi envolvido fluidicamente e aí deu a aparência do Moisés, ele como se ele tivesse transfigurado mesmo, como Moisés. Ele cresceu o perispírito dele e materializou Moisés de um lado e Elias do outro.
Mas qual assim, fala alguma coisa o porquê da Não, aliás, necessidade isso disso? nem é dessa passagem, eles nem falam sobre isso muito, na Ah, tá. verdade, eles só tocam. E eu não me Não aprofundei em aprofundou, trazer. tá. A necessidade, eu acho que Jesus quis mostrar para os Aposto. apóstolos que realmente o Elias tinha voltado, porque Elias era um grande apóstolo, né? Um grande profeta, né? Apesar de que ele ter matado lá os outros sacerdotes, foi um grande profeta, todo mundo respeitava. E aí, para mostrar que aquilo que o Velho Testamento dizia era verdade, porque realmente ali estava o, o Elias e a reencarnação dele como João. É Tá. exatamente isso, Miriam. Os estudos, né? Ele quis mostrar para Pedro, João e Tiago exatamente isso, né? E Que você vê ele veio e não reconheceram, que veio né? não reconheceram, porque você vê que ele não É. chama todos os apóstolos, né? Jesus nem Não, são sabia só quem os eram os três. apóstolos que tinham mais condição também de entender, né? Sim. Então, vê só, João era o Bonerges, né? O João evangelista, né? E então ele chama, você vê, o mais novinho, o mais velho, né? Tiago, seu irmão, e Pedro, E né? Pedro, né? Então, Pedro era o mais velho e João era o mais novo, né? E ele mostra isso para eles entenderem realmente, né? Porque muitas vezes eles ficavam em dúvida, gente. Eles eram espíritos pouco evoluídos, né? Eles ainda não tinham uma evolução grande. Então, ele faz isso para eles entenderem, né? Então, foi por aí mesmo, né? Então, só para a gente entender, né, o que é ressurreição, que pressupõe retorno à vida do corpo, que já está morto, e a gente sabe que isso é impossível. Já a reencarnação, a alma volta, ou seja, o espírito volta em outra vida corpórea, com outro corpo, né? Então, que o corpo não tem nada em comum com o corpo antigo, vai depender dos pais, enfim, da genética, enfim, das necessidades evolutivas daquele espírito. Bem, só porque aí o que acontece, né? Aí, através das escavações, eles descobriram a sala do trono de Herodes, onde Salomé pediu a cabeça de João Batista. Então, aconteceu, né, que, como eu falei, João não tinha papa na língua, né, gente? O que ele achava errado, ele denunciava. Ele não denunciava carinhosamente, ele era incisivo. E ele, então, não gostou, ele denunciou a questão do Herodes ter relacionamento com a sobrinha lá, com a Salomé, que era sobrinha da esposa dele e tal, né? E então foi assim, deixa eu contar. Ele despertou a raiva no Herodes, porque ele acusou o Herodes de violar a lei judaica, quando ele casou com Herodíades, que era a mulher do meio-irmão dele, do Herodes Filipe. Então, ele acusa também, ele acusa o Herodes de burlar as leis, né, judaicas, né, das coisas que ele fazia. E aí, o que acontece? O João Batista, então, é degolado, né? Tem aquela situação que, num banquete oferecido por Herodes, a filha Salomé, que era a filha de Herodíades, ela dançou uma dança tão linda que o rei ficou Herodes ficou, né, tão embevecido e falou para ela: pede alguma coisa que eu te dou. Aí ela pediu a cabeça de João Batista, e aí então Herodes mandou cortar a cabeça dele e serviu para Salomé numa bandeja. E aí então se cumpre a lei de causa e efeito, porque quando ele, na encarnação de Elias, ele ordenou que decapitasse os profetas do Baal. Ele não aceitava, então ele decapitou. Então aí se cumpriu a lei, né? E João Batista, por mais do que ele tinha feito, né, por ser mesmo sendo precursor, mesmo sendo, né, ele trazia
coisas ele trazia situações que ele precisava resgatar. E aí, então, ele foi decapitado, certo? Então, eu não vou entrar muito no batismo, que vai ser da semana que vem, mas ele utiliza esse símbolo do batismo, o batismo pela água, olha só, porque ele começou a ser chamado de batista. Ele utiliza esse símbolo do batismo pela água com o intuito de fazer os filhos de Israel refletir a respeito do compromisso assumido de divulgar a ideia de Deus único e das consequências daí decorrentes. Ou seja, apesar dos judeus desde a época de Abraão, terem um Deus único, né? As coisas não andavam muito bem assim, né? Eles começavam a ter algumas divergências. Então, ele, para reafirmar esse compromisso dos judeus, né, com Deus únicos e todas as questões do que trazia, né, quando eles começavam a se afastar disso, então ele começou a fazer esse compromisso com o batismo. Então você batisma como se fosse na água para limpar mesmo, né? Era aquela coisa de trazer eles de volta, né, para as origens, né, para aquilo que eles acreditavam que estava ali na Torá, em todos o Pentateuco deles, tá? Deixa eu ver o que mais. Então ele fala, nesse instante, força em comum domina-o e nobre inflexão modula a voz ao proclamar. Olha que interessante. Então, o que ele fala assim? Durante o batismo, eu vou trazer muito pouco, a gente vai conversar depois. Que, vê só, mediunicamente falando, né? Uma força dominava ele, e ele mudava a voz, a inflexão de voz dele era diferente. E ele falava, eu batizo com água, mas no meio de vós está um desconhecido, aquele que virá após mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Olha como ele era humilde, né? Então, ele estava batizando, aqui a figura do Cristo, mas isso durante o tempo todo que ele batizava, ele tinha essa coisa, né? Era como se ele entrasse em contato, em consonância com a espiritualidade maior, e ali, então, ele falava que ele estava batizando, né, porque Cristo estava chegando, e aquele que viria após ele não era digno de desatar as correias da sandália, né? Então, ele tinha uma força mediúnica também muito grande. Deixa eu ver. Ixi. Então, só para a gente entender um pouquinho, ele fala sobre os ritualismos e manifestação de culto externo. Então, o espírita não tem essa questão de culto, nem ritualismo externo. Então, isso difere o espiritismo de todas as religiões conhecidas por demonstrar a lógica dos seus ensinos através de experiências científicas e por apresentar uma filosofia também baseada em experimentos e observações e documentada por uma legião de sábios de renome universal. Então, assim, o espiritismo não proíbe nada. Se você acha que você tem que acender uma velinha na sua casa, você está entendendo? Não é proibido. Mas isso, para o espírita, não tem um significado. Porque para o espírita, esses cultos, esse ritualismo, isso são coisas que a gente traz do passado, de outras vidas, de outras religiões que a gente teve, né? E que isso ainda ecoa para a gente, né? E que a gente não consegue se desligar. Nós gostamos muito de ritualismo, né? Então, tem coisas, ou lugares, ou instituições que são extremamente ritualistas, e a gente, às vezes, precisa disso, né? Então, tem gente que não se sente bem no espiritismo porque não tem nada, assim, não tem uma hierarquia, né, com pastor, não tem, nós não temos isso, né? A gente, às vezes, tem uma diretoria constituinte só para organizar, para dar rumo, dar orientação, mas não existe, dentro, mesmo quem é da diretoria, não tem o menor ascendência sobre ninguém,
né? Marcos falava que... como é que é? Que a idade no espiritismo não é posto. Então, não adianta você, sou espírita há 30 anos. Um que chegou há 2 anos pode saber muito mais que você, entender muito mais do espiritismo, praticar muito mais ele. Então, a gente tem que entender e começar a se despir de algumas coisas que não fazem sentido para nós. Mas isso a gente vai fazendo de acordo com o entendimento que a gente tem. Ninguém fica perguntando o que você faz, se acende vela, então, ninguém fica perguntando. Devagarzinho você vai vendo, né, que aquilo não é necessário e a gente vai abandonando essas práticas, né? A gente vai deixando para trás. Então, mas isso não quer dizer que eu sou mais ou menos espírita, né? Mas o que vale é o sentimento, é o que eu faço, né? Para o outro. Então, isso tem mais importância. Então, ele fala aqui, né, que esse desconhecimento da missão, normalmente os profetas são preparados, né? E no plano espiritual são sinais indicativos de reconhecimento dos verdadeiros profetas. O que ele quer falar aqui? Eles falaram isso no Congresso, né? Que ninguém que é realmente um profeta ou alguém que tem uma missão fica falando, gente, olha, eu sou profeta, eu tenho a missão. E aqui entre nós, eu acho que aquele que mais tem conhecimento, ele entende a necessidade da doação, ele entende a necessidade de fazer o bem para o próximo, é uma coisa que vai saindo dele, ele não precisa ficar elencando, falando e se mostrando. Isso é uma coisa que aos poucos vai surgindo e a pessoa vai se envolvendo, né? Porque vem de dentro dela, né? Não vem de fora, né? Não é porque a gente senta numa cadeira da diretoria que a gente é melhor do que qualquer outro. Não, a gente está ali por um trabalho só, né? Então, ninguém está em missão naquele momento, né? Na verdade, na nossa atual elevação espiritual, né? Mas a gente tem que entender, porque às vezes a gente, só porque recebe, a gente está numa direção de uma casa, de algum lugar, a gente se acha que a gente é melhor do que os outros. E, na verdade, ninguém é melhor do que ninguém, né? Cada um tem as suas prerrogativas melhores ou piores, enfim. Então, ele fala que os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, olha lá. São adivinhos ao passo que os falsos profetas se arrogam, eles próprios, como enviados de Deus. Então, isso é uma grande diferença, né? Aqueles que ficam falando que eu sou isso, eu sou aquilo, tomam cuidado, porque quem é verdadeiro profeta, ele vai se revelar pelo aquilo que ele faz, e não por aquilo que ele fala, né? Por aquilo que ele... Especialmente se ele fala dele próprio, né? Porque ele fala aquele que é o verdadeiro, normalmente é humilde, é modesto. E o segundo está lá, né, porque é orgulhoso, é cheio de si, então ele realmente é um espírito que não é um espírito que é um profeta, né? Isso está lá no Evangelho, é Kardec. Miriam, só para você se organizar, são 8h15, tá? Já estou acabando. E então, a conclusão desse trecho é que João, o Batista, tinha o compromisso de, acima de tudo, anunciar a chegada do Messias, aplanar os caminhos do Senhor e convocar os irmãos judeus para o batismo, a fim de que, ao lhes renovar a atitude perante Deus, demonstrasse estar preparado para receber a mensagem do Evangelho. Então, eu quero deixar claro que a missão de João foi uma missão muito espinhosa, foi uma missão muito dura. E é interessante como ele vem junto com Cristo, né? Enquanto ele está ali, Cristo está ali se preparando e João está ali, né? Na lida já, né?
já está abrindo caminho. É interessante que aparentemente era para João ter vindo, na minha cabeça, e só depois que ele, né, Jesus viesse muito depois. E não, eles tinham 6 meses de diferença, né? João começou muito mais cedo que Jesus começa lá com 30, e João começou muito mais cedo, né? Ele morre enquanto Jesus está ali no seu... já estava começando a pregar, né? E ele morre nesse momento. Jesus estava ali quando João morre. Então, assim, o caminho dele foi muito espinhoso, gente. Ele foi extremamente dedicado. Ele veio e cumpriu aquilo que era para ele ter cumprido, né? Então, isso é muito importante a gente entender. Por isso que o Celestino Severino fala, né, que a gente não dá o valor, né, as religiões não dá valor para João, né? Deixa eu ver uma coisa que ele fala aqui. Então, ele fala muito isso, que a gente tinha que dar mais valor para o que João fez do que a gente costuma dar mesmo, né? Onde ele fala? Tá. Eu não sei onde que ele fala isso, mas ele repete várias vezes essa questão da gente não dar. Ele acha que a gente dá pouco valor para o que João fez e a missão dele foi uma missão muito bem feita. E tem alguns segmentos que acha que ele não cumpriu o que era para ele ter cumprido, porque ele acaba morrendo decapitado, né? Mas ele deixou o terreno preparado para o Cristo, né? Isso não tem dúvida, né? O que mais? Então, só para terminar, se alguém quiser vir por mim, negue-se a si mesmo. Foi o que João fez o tempo todo, toma sua cruz e siga-me. O verdadeiro espírita, a caridade e o exemplo de João, né? Então, assim, João foi uma figura que eu acho que a gente também, dentro do espiritismo, conhece pouco. A gente fala muito da missão do Cristo, fala dos apóstolos, mas a gente nunca lembra de João, né? Porque foi muito espinhosa a vida dele, e ele foi aquele que abriu o caminho mesmo de foice, né? Porque a fala dele era contundente, era agressiva, mas ele falava para o povo daquela época e ele precisava daquilo. E o batismo foi como a tomada de consciência das pessoas, né? Voltam, né, a entender melhor, né? Porque a gente viu como estava deturpado, né, os judeus da época, os sacerdotes, as sinagogas, como eles já estavam mesclando muita coisa, né, que eles estavam oprimidos por Roma, então como eles já estavam aceitando algumas coisas, né, da religião romana, que na verdade eles tinham muitos deuses, né, eles não eram monoteísta, né? Ele era um politeísta, então já tinha uma aceitação dessas coisas todas, né? Então João veio realmente para chacoalhar a roseira mesmo e deixar o caminho um pouco menos áspero para o Cristo, então poder trazer a mensagem dele, que foi uma mensagem, como eu disse, completamente renovadora e até transformadora. Se alguém quiser colocar alguma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta, já que eu tenho tempo. Quem era João Batista para vocês? Vocês tinham. O que vocês lembram de João Batista? O que na memória de vocês? Que conhecimento vocês tinham de João Batista? Oi, Marcelo, o que você escreveu aí que eu não vi? Eu tinha, né, isso, que ele tinha batizado Jesus nas águas e que tinha morrido decapitado.
Eu nem entendia muito bem essa passagem, não, Ah, tá. mas Aham. assim, o que eu ficava, o que eu lembrava era justamente isso, que ele batizava, né? E que foi ele que batizou Jesus e que ele foi decapitado. Ô Miriam, eu sabia um pouco mais dele por causa de um livro que eu li de Taylor Caldwell, que fala sobre Lucas e Maria, que Maria relata que ele era primo de Jesus, eles Tá ruim brincavam essa... muito, Marcelo, Tá nós não ruim. estamos te Tá ouvindo. muito brinca quando picotado, Marcelo. criança, e eu sabia, né, que ele realmente... Marcelo, nós não estamos conseguindo te ouvir. É só Vai enquanto falando outro aí, eu vou lá para fora, tá. do O hospital. Marcelo botou Vamos aqui falando aí. a música que fala, lembra? O homem que ditou não é, porque quem é mesmo não diz. A música. E é verdade, ele falou isso em É, questão dos profetas, né? Daqueles que ficam Sim. se arrogando uma coisa que não é, e o profeta não precisa disso. É interessante que a gente tem essa ideia da Elisa. Miriam Simone, Thelma, vocês tinham outra ideia? Não, A gente não tem. Oi. Então, o Severino Celestino ele tem razão em falar que ele é meio esquecido mesmo. A importância, a gente não dá importância para o que ele fez. Às vezes a gente fala mais dos discípulos, dos apóstolos, do que do próprio João. Estão me ouvindo é, agora? Então, melhorou. Então, eu tinha um pouquinho mais de informação de João por causa de um livro que eu li, que é um documentário de Taylor Caldwell, médico de homens e de almas, que fala sobre que Lucas visitando Maria e Maria contando toda a história, falando que eles eram primos, muito amigos, e, e que realmente João tinha sido aquele que tinha, né, colocado o tapete para Jesus, né, começar a sua caminhada. Agora, o que eu achei interessante, que eu fiquei assim pensativo, Miriam, foi quando você falou da questão de que João Batista foi o espírito reencarnado de maior envergadura, né, depois de Jesus. Aí eu fiquei lembrando, aí eu fui até buscar enquanto você falava no livro A Caminho da Luz, quando fala da vinda de Cristo, que Emmanuel começa a falar sobre a importância de Ana, Simeão, Maria, José e João Batista, colocando-os como sendo figuras desvalorizadas, motivos até de chacotas, de maliciosas situações de interpretações por pessoas que não sabem da história verdadeira. E aí eu fiquei, porque para mim, Maria, né, que a gente já ouviu falar tanto de Maria em relação à sua grandeza espiritual, para mim, Maria tivesse logo após de Jesus, e a gente vê que não, né? Que na verdade João está acima. Quer ver que Porque coisa, se né? ele, né, interessante, você vê como realmente, assim como José também, né, um grande esquecido e grande vulto espiritual, como João realmente ele não é muito levado em consideração no que diz respeito à sua grandeza espiritual e à sua missão, como você bem mostrou para a gente, e realmente ele é a maior, né, expressão espiritual que já pisou aqui na Terra depois de Jesus. Olha que Então, coisa, mas olha que Marcelo, informação, né, Mami? para eles colocarem Jesus como Deus, eles tinham que tirar José da jogada, Maria tinha que ser Sim, virgem. E, João, como é que um decapitado pode ser um espírito que tem alguma coisa? O grande problema do João foi ele ser decapitado. E ele era, gente, vamos dizer, no mundo de hoje, ele era um ogro, né? Um cara barbudo, cabeludo, que comia gafanhotos aí, vivia no deserto, e a fala dele dura, você está entendendo? Uma fala contundente, como o Haroldo falou, uma fala para acordar as pessoas que não refletiam, que não questionavam sobre Sim. tudo que recebia. Então ele foi lá chacoalhar as pessoas, e o batismo representou essa volta, né? Vamos voltar às nossas origens, vamos voltar ao monoteísmo, vamos voltar, vamos esquecer
esses sacerdotes que estão mais interessados aí, né, no conluio com Roma, com essas coisas todas, para Sim. se darem bem, É. não é? Então, eles Ô, Miriam, foram é, voltando. eu tinha muito essa ideia do precursor de Jesus, né? Mas me chama a atenção também o quanto ele também devia incomodar os apóstolos pela postura dele, incomodar no sentido assim, ele era uma pessoa incomum, Incomum. né? Pro incomum, acho que a palavra mais não é incomodar, ele era uma pessoa incomum mesmo, né? Para aqueles apóstolos, porque a pregação dele é tão assim entusiasta, né? A forma como ele se colocava realmente, Era né? curto e grosso. E ele Jesus já já não Muito era bom, assim, né? Jesus já era mais meigo, mas doce, falava as né? coisas do jeito, não deixava para Firme. trás. Ele era firme, mas ele não era como se João Batista, por exemplo, fosse falar da questão do apedrejamento, ele era capaz de fulminar todo mundo, né? Tipo, ele Verdade. tinha outra postura. E aí a grande diferença é que ele já era convicto, né? Os outros apóstolos foram Sim, criados, né? Ah, Eles foram, sim! foi ele era convicto. construído, Ah, mas foram ninguém tinha a construídos. elevação Ele dele, já né? tinha, né? Não, Ninguém tinha a ninguém. elevação dele. Ele Sim. Verdade. veio mesmo com essa missão e ele assim, né? Focou, Pronto. É, ele veio. focou na É. missão dele, né? Você E, vê, o nome dele já tinha sido escolhido, né? Tudo dele, e a gente vai ver depois como a mediunidade dele era uma sim. mediunidade muito aflorada. Então, E me era chama a atenção necessário fazer também, isso, Miriam, né? Para as pessoas é, acreditarem. que Mateus, no seu evangelho, ele começa ali com a genealogia, depois o Sim, nascimento de Jesus, a ida para o Egito, a volta e já fala do precursor. Você vê que ele coloca no início do seu no evangelho, início, a é isso. gente, né, sabe que ele tem todo, é um evangelho sinótico, então ele vem todo, né, numa uma cadência histórica, mas você vê que ele está logo depois que Jesus retorna Sim, para tá Nazaré, vendo? né? É Isso muito me chamou bastante interessante atenção isso, é. também. É Ô, bastante Está no Márcio, interessante. capítulo 3, né, do Evangelho de Mateus. Márcio, a gente falou em tal parte. Nós fechamos o capítulo 7 Nós vamos para o 8. agora. Aí semana que Então, vem assim, quando eu faremos o mostrei 8. que Isso. Jericó não ficava Israel. em Israel, ele está ficando na Cisjordânia, na Palestina, isso é muito importante, quando nós vamos ver na semana que vem. Porque o Israel deu um Isso para jeitinho. mim foi uma surpresa, Miriam. Israel deu um jeitinho de. Israel fez uma coisa muito interessante, nós vamos ver a semana que vem. Ah, legal. E outra coisa interessante, né? Que antes de qualquer feito de Jesus, ele já sabia que Jesus era Jesus, né? Olha Sim, só. Ah, sabia. Sim, Quer sim, você dizer, pra você vê. ver a conexão dele com o alto. Sim, ele é. tinha, né? Haroldo fala muito isso, de como ele tinha essa conexão com o alto. É que eu comprei o É, livro do Haroldo sobre o Evangelho de João, e ele traz, só que eu não trouxe mais, porque ele vai falar algumas coisas bem do João, o evangelista, né? é. É porque Ele o livro que a fala. Miriam traz é Comentários ao Evangelho de João, do É, Haroldo, né? De João Evangelista. João Evangelista, é tal João Batista, João Evangelista, que a gente se confunde. É. Mas é muito Gente, interessante. Gente, alguém mais quer fazer algum comentário com o assunto? Vou lembrar aqui uma questão. Tudo isso para a maioria de nós é novo, né? Esses assuntos todos, nós não fomos educados no sentido de ter uma educação religiosa para estudar os evangelistas, É, né? Então, assim, que a gente tenha dificuldade é super normal, todos nós temos. Mas, por outro lado, quando a gente ouve num encontro desse espírita, como a gente foi, falando de alguns temas que a gente, puxa, já estudei isso, é tão satisfatório, que bom, né? é. O Marcos daqui do Meimei, né? Quando um expositor comentou sobre o livro Mensageiro, sobre uma passagem, ele me cutucou na mesma hora. Márcia, estudamos semana passada ou há 15 dias, então isso é muito bom, né? Da gente estar abrindo os nossos horizontes. Ô, Né? Márcia, Então, só deixa eu falar um negocinho aqui desse livro do Haroldo. E ele sei. fala da privação e da autodisciplina de João. E ele fala, ele não era um espírito puro.
estava no mundo para espiar a falta cometida na sua encarnação como profeta Elias, né? Quando ele decapitou Aham. aqueles vários sacerdotes. Mas ele conseguiu resgatar o débito quando ele foi degolado, né? E Olha ele só. fala, João Batista era referência de alta espiritualidade para o povo de sua época, Isso é especialmente comentários do Haroldo, do né? Haroldo. Ao afirmar que Jesus era muito maior do que ele perante Deus, faz um alerta ao povo quanto à transcendência de Jesus, que está muito acima do homem. Então, você vê que interessante, né? Ele não era Verdade. espírito puro, como Jesus não era. Ele ainda tinha resgate para fazer. E resgatou, E ponto. estava ali numa expiação Você está danada. entendendo? Esse era outro fato. João era uma coisa meio esquisita para os judeus, né? E para aquele. Então, assim, quando Jesus mostra a transfiguração, ele fala: esse voltou, porque eles tinham muita. Elias Coisa era um com o profeta, Império mesmo ele tendo Romano, matado, tal, ele era um profeta de peso, assim, né? reconhecido, né, para os judeus. É. Gente, então chegamos na nossa hora. Semana que vem a Miriam vai continuar falando sobre o batismo, né, de João Batista. E na outra semana, ai, gente, cada hora a gente muda tanto essas coisas, enfim. Depois eu vejo a programação e falo para vocês, né? E a gente agradece a todos que estão conosco. E Marcelo, gostaria de fazer a nossa prece final? Faço, eu tô no meio da rua aqui, vão achar que eu sou maluco, mas É? Ah, não, então peraí, não. Alguém gostaria de fazer? Não deixar você com cara de doido. Mais não, pode ainda. deixar. Posso fazer mais. Marcelo vai fazer ou não? Não, deixa, pode ouvir fazer, Márcia, ele tá Alvinho, então pedindo. faça para nós, por favor. Mas essa noite abençoada como aprendizado da minha e cada vez que Ed está trazendo novidade com a gente. E o método de hoje, também se fez por todos os Deus e a médicos. Obrigado. Legal ter lembrado, Alvinho. Muito Bom bom. mesmo. Muito obrigada, Valeu. viu? A gente possa emanar as melhores vibrações aí para a Georgia e para a família dela nesse momento, né, gente? Então, ó, E boa noite para todos. Fiquem com Deus. Boa noite, um abraço, gente. Beijão, beijão, Um abraço. Alvinho. Boa noite, gente. boa noite.